Oi pessoal, aqui é o Luiz Felipe Fernandes falando da UX Academy. A gente está iniciando hoje aqui uma série de entrevistas que a gente vai fazer com profissionais do mercado, com profissionais brasileiros que estão já há algum tempo trabalhando com UX aqui no Brasil e que têm histórias legais para contar. E hoje, para começar essa primeira série aí, eu trouxe hoje o Vinícius Krause, que é UX Designer Sênior lá da Globo.com no Rio de Janeiro. Tudo bom, Krause? E aí, Jimmy? Eu te chamo de Jimmy ou de Luiz Felipe? Pode ser Jimmy, pode Aqui. ser Jimmy. Então tá bom. Então tá bom. Oi, Jimmy. Bom, gente, o Krause, a gente já é amigo aí de longa data, a gente praticamente começou junto a carreira de UX, e isso já faz, nossa, Krause, faz bastante tempo, faz uns 9 anos, quase 10 já. Faz, cara. E Faz tamo por velho. aí. E a gente começou a trabalhar junto lá em Curitiba, há bastante tempo atrás. E, Krause, começa então falando um pouco aí da sua história, de como que você começou a trabalhar com UX, por que você decidiu trabalhar com UX, numa época em que não se falava tanto disso ainda. Cara, eu comecei a trabalhar com UX na metade da faculdade. Eu fiz faculdade de jornalismo e na metade da faculdade foi mais ou menos substancial, assim, porque quando a gente começa a procurar estágio na faculdade, a gente começa a ter uma noção de como é que é a realidade do mercado de trabalho, né? E eu imaginava, eu tinha uma visão completamente romanceada, assim, do jornalismo. Eu achava que eu ia chegar na redação e ia ter um monte de defensores da pátria lá, os super-heróis e tudo mais. E aí eu comecei a observar o mercado e vi que tinha muito jornalista trabalhando com arquitetura de informação. Eu lembro que tinha a Silvia Mello da Clique na época, o Tristão, que agora eu trabalho com ele aqui na Globo.com, e esses caras eram jornalistas e estavam fazendo arquitetura de informação, que na prática era como se fosse um editorial ou edição, escolhendo o que é mais importante, o que é menos importante, na época de arquitetura de informação clássica, sabe? E aí eu falei, pô, tem esses caras fazendo isso e os caras são jornalistas, então dá para fazer isso, né? E aí comecei a estudar esse tipo de coisa. Na época, daí eu lembro que eu consegui um estágio numa empresa que chamava Terra Fórum e comecei a descobrir que existia todo um mundo de planejamento, de conteúdo, de discussão, de interface e tal, que era bem diferente do que eu tinha na cabeça do que faz um jornalista, sabe? E eu, lógico, também comecei a ter contato com o pessoal da mídia digital, que foi onde a gente trabalhou. Comecei a perceber que esse mercado estava num ritmo bem diferente do que aquilo que os jornalistas clássicos tinham, né, em mente. Na faculdade ninguém falava disso. Eu era um freak, o maluco na faculdade, porque lá na faculdade ninguém tinha nem mencionava esse assunto. Mas na internet, os jornalistas que já exerciam esse tipo de função, tinha muito mais material, tinha muita gente falando muita coisa, muito blog e tudo mais, que mostrava que tinha jornalista fazendo esse tipo de coisa. Então foi meio que por acidente, mas também quando eu vi que esse mercado também era muito mais rápido e tinha muito mais oportunidade, que eu acabei prestando atenção nele. Legal, e aí, então, só para contar, você passou primeiro nessa Terra Fórum como estágio, depois você foi para a mídia digital, como que foi daí em seguida? Então, eu fiz um estágio bem pequeno na Terra Fórum, só que foi onde eu conheci o pessoal da mídia digital. E aí, depois de sair de lá, eu fui trabalhar na mídia digital, que na época era uma empresa, não tinha, sei lá, talvez 100 funcionários, e lá eu entrei como arquiteto de informação. E eu lembro que na época foi um choque, assim, porque a gente tinha com muita referência o Melk, que era um cara que trabalhava na Clique, e eu lia tudo que esse cara escrevia e não sei o quê, e aí ele acabou indo trabalhar na mídia digital e acabou saindo logo depois que logo antes de eu entrar, né? E quando eu cheguei lá, tinha ainda uns resquícios da passagem dele por lá. O Melk era a lenda da mídia digital, né? Era a lenda da mídia digital e da arquitetura de informação, né? Mas quando eu cheguei lá,
A equipe era de 2 pessoas, era eu e o Gerson, era eu e mais um cara, e logo depois você chegou, né? Então não era também, para uma empresa de quase 100 pessoas, ter 2 caras lá, não era também um negócio, tava começando, né, cara? O pessoal não sabia nem direito o que era aquilo, assim, no Brasil, como um todo, a coisa estava meio que começando. E aí depois você chegou a pegar toda a mudança lá para agência casa e tudo mais, né? Ah, a gente estava junto lá. Não, então, daí depois a mídia digital, ela foi adquirida pela JWT, né? Pelo grupo da JWT, e a mídia digital e a RMG se fundiram e se transformaram na agência casa. Na agência casa que agora é a Miron, né? E aí, pela mídia digital, durante o processo de mudança de mídia digital para agência casa, eu acabei, talvez por mais sorte que juízo, pegando e até por ironia do destino, peguei um projeto aqui no Rio de Janeiro que era a concepção de um projeto para a Infoglobo, que é a empresa do Grupo Globo que atende que é responsável por produzir os jornais, o Globo, o Jornal Extra. E na época era um projeto que eu quero ver quem que vai lembrar de quem vê esse vídeo aqui, do saudoso livreiro. que, enfim, não era nem eu que tinha começado, né? O próprio Gerson já tinha, o Jefferson Jess, para quem quiser procurar aí, ele já tinha iniciado o projeto, eu já peguei ele numa fase um pouquinho mais avançada, mas eu acabei vindo aqui para o Rio de Janeiro trabalhar nesse projeto. Isso acabou sendo, de novo, circunstancial, mas ao mesmo tempo chamou meu interesse, porque quando a gente entregou esse projeto do livreiro, o pessoal gostou, e bem quando eu estava terminando o projeto do livreiro, o pessoal da Infoglobo estava começando a trabalhar no projeto do novo site do Jornal Extra, que é um jornal popular aqui do Rio de Janeiro e tal. E aí acabou calhando de eu ter o interesse por site de jornalismo e interesse por desenvolvimento de notícias e tudo mais. Estava ali, o pessoal tinha gostado do trabalho, eu acabei entrando de cabeça nesse projeto. Que já era a sua praia, né? Exatamente. E aí eu meti a cara ali e era um projeto gigantesco, complicado pra caramba. Os caras aproveitaram um momento de redesign do site para trocar de publisher também. Então teve toda uma experiência por trás das cortinas que foi de trocar ferramenta de publicação, um monte de trabalho técnico, difícil pra cacete, sabe? Então não foi só questão de mercado, estratégica ou de design. Foi um projetaço, assim, a gente ficou um tempão trabalhando nele. E logo depois que estava terminando o projeto do Extra, a gente usou, o pessoal da empresa queria usar muito da expertise do projeto para começar a desenvolver o projeto do novo site do Globo, do Jornal Globo, que a maioria do pessoal vai conhecer daí. E aí eu já emendei um projeto no outro, acabei ficando quase um ano aqui no Rio de Janeiro, morando lá, mas sempre trabalhando pela mídia digital. Eu acabei me especializando forçosamente em site de notícia, em site de jornalismo, né, cara? Aí eu voltei para Curitiba, na mídia digital, né? Que foi bem na época que o miserável do coordenador da equipe de UX lá da mídia digital saiu da empresa e largou a trolha na minha mão, né? Foi mal. E largou um pepino na minha mão de cuidar da equipe por lá. E nesse meio tempo também houve a transição da mídia digital para agência casa, né? E eu acabei me tornando o coordenador de experiência do usuário lá na agência casa. Mas aí fazendo aquele trabalho gostoso de agência, né? Que todos nós amamos. Eu não vou me manifestar sobre isso. E que basicamente o pessoal que trabalha em agência, que vai ver a gente, eu acho que vai concordar com a gente, que é basicamente trabalhar pra caramba e botar um monte de coisa no ar. Também não botar um monte de coisa no ar, mas fazer muita campanha, fazer muito site institucional, fazer... Na época tava bombando os aplicativos de Facebook, então fazia aplicativo de Facebook pra caramba. Nossa senhora.
Então, foi legal. Eu confesso, eu já admito a todos os ouvintes que o modelo de trabalho em agência não é dos meus preferidos, mas eu acho ele muito importante, cara. Eu acho que quem trabalha em agência e tem uma grande oportunidade na mão, que é de lidar com o volume e o frenesi do trabalho, entendeu? E é uma coisa muito boa, uma coisa que educa bastante, acho que qualquer tipo de profissional, sabe? Até aproveitando para opinar também, eu acho bem legal, assim, até algumas pessoas me perguntam, eu aconselho de verdade trabalhar ou em agência ou em consultoria de UX, pelo fato de você trabalhar com vários mercados diferentes, assim, então... a gente não está nem falando de trabalhar 20 horas por dia, não é isso. Até porque não era esse o fato, mas era uma questão de você ter que aprender muito rápido, porque você tinha desde um cliente pequeno até um cliente grande, de segmentos que você nunca ouviu falar, e que você tem que aprender rápido sobre aquele assunto, então isso te traz um aprendizado mais rápido, uma vivência mais rápida de como trabalhar, né? Não só de vivência de mercado, como também na própria função de UX e tudo mais. Né? As coisas acontecem muito mais rápido, então você tem que se fundamentar melhor, você tem que se fundamentar rápido, você tem que tocar várias coisas ao mesmo tempo e às vezes num segmento... Cara, nessa época, eu lembro que a gente fazia assim, ao mesmo tempo a gente tocava uma campanha para vender remédio, junto com uma campanha para um banco, junto fazendo um site de uma seguradora e você tendo que ter uma noção sólida de cada um desses mercados, de cada um desses tipos de... Outra coisa que é boa também de trabalhar em agência é que você lida com muitos tipos diferentes de pessoas, cara. E hoje você está lidando com um cara que é extremamente ágil e participativo, amanhã você está lidando com um cara que é arrogante e que não ajuda muito, e meio que você tem que ficar se adaptando o tempo inteiro, entendeu? Lá em Curitiba mesmo, eu lembro o mais diferente assim, que eu trabalhei, que eu tive que aprender sobre telecom, cara. Porque um dos clientes que a gente tinha lá era um cliente dessas antenas de wireless que faz comunicação de uma cidade para outra, sabe? Esses wireless de alta potência e tudo mais. Eu lembro, cara, eu lembro. Funciona, porque basicamente eu tinha que simplificar a forma de explicar isso para as pessoas, né? Isso. Caramba, como que eu vou conseguir fazer um negócio desse, assim, né? Um negócio que eu não fazia nem ideia, que mal e mal um engenheiro conseguia explicar, eu tive que aprender lá, assim, e de uma forma rápida. Mas depois eu fui trabalhar em publishers, principalmente, e você vê que esse raciocínio lá, ele é bem mais lento, porque você não tem uma diversidade, uma heterogeneidade tão grande, sabe? Você não precisa se adaptar tão rápido. Você precisa focar, às vezes, com muito mais calma em um modelo de negócio só e com muito mais profundidade, coisa que você não faz em agência, né? Mas esse raciocínio se desenvolve muito mais rápido dentro de agência. Continuando o papo lá da história, você chegou a passar, você continuou em agência depois, você chegou a passar, inclusive, por startup, né? Exatamente. Daí depois, quando eu saí da agência Casa, eu fui trabalhar numa outra agência de publicidade de Curitiba, que é a Heads, mas fiquei bem pouquinho por tempo lá, porque acabaram um pessoal de uma startup acabou me chamando, e aí eu acabei topando lá, era um outro trabalho de gestão também, eu ia tocar uma equipe lá de desenvolvimento de produto. Para mim foi legal, porque eu acabei sendo responsável por todo o processo de design da empresa, sabe? Então não era uma questão de só o setor de UX e aí tentar costurar com os outros caras. Não, nesse momento englobava a coisa toda. Depois que eu estava trabalhando na startup, eu fui chamado para trabalhar na Gazeta do Povo, que quem é de Curitiba conhece bem, mas é o principal jornal da cidade. É a Folha de São Paulo do Paraná. De Paraná, exatamente. E ele também faz parte do grupo que é associado da Globo lá. Mas é legal que você rodou e toda hora cai no jornalismo, né? Você cai no jornalismo. Exatamente, cara. Eu não sei se mais por insistência minha ou por azar mesmo. Pô, é tua praia, cara. Mas é legal, assim. Porque
É meio que as coisas vão meio acontecendo de acordo com a tua vocação mesmo, né? Enfim, você tem uma especialização de UX e tudo mais, mas toda aquela sua experiência de jornalista, de faculdade de jornalismo e tudo mais, sempre faz você, de alguma forma, chegar nisso aí, da mesma forma que eu passei muito mais tempo em agência que você, pela minha formação em publicidade e por aí vai, né? Exatamente. Eu acho que, cara, nesse ponto, a formação talvez não influencia, não vou dizer que não influencia, mas é bem o que você falou, é mais o teu interesse mesmo, toda a tua vocação, sabe? É aquilo que você acaba buscando e você insiste em fazer, e aí você acaba sempre voltando naquele ponto. Porque eu tava zoando aqui de azar, mas eu gosto pra caramba de jornalismo, gosto pra caramba daí já na nossa esfera de UX, eu gosto muito de estratégia de conteúdo, de estratégia de mercado. Nunca fui um designer muito habilidoso no quesito visual, né? Mas a gente fala isso, mas é importante frisar também para o pessoal que a despeito de você ter um interesse ou uma vocação mais forte em alguma área, uma coisa que às vezes a gente aprende na marra é que você não pode de maneira alguma se eximir de conhecer o suficiente das outras áreas para você conseguir ter fluência, para você conseguir discutir de igual para igual com as pessoas, entendeu? Porque eu lembro que, principalmente naquela época, quando essas definições de cargos não estavam muito bem conversadas ainda pelo mercado, aí tinha muita gente que falava assim, não, eu sou visual designer. E aí o cara ignorava completamente qualquer coisa sobre HTML, CSS, taxonomia, mapa do site, wireframe, entendeu? O cara só queria ficar desenhando layout. E essa galera não se criou porque você precisa ter uma fluência nas outras áreas. Inclusive, hoje em dia, a discussão tá bem acirrada em relação a se a pessoa tem que saber programar ou não, né? Mas eu acho que essa versatilidade é importante, cara. É importante porque senão você se afunda muito, você se especializa muito numa área e você acaba... E aí o teu conhecimento, por mais profundo que ele seja, ele acaba sendo inútil ou ele não se conversa com os outros, entendeu? É o famoso profissional em T, né? O cara tem que ser especialista numa área, mas ele tem que saber um pouco do resto também, né? Exatamente. Até porque a especialidade dele faça sentido, entendeu? Para que a especialidade dele consiga influenciar no resto do trabalho. Ele precisa, no mínimo, saber conversar com os outros caras e saber influenciar as outras pessoas. Aliás, até é engraçado que, assim, falando até da experiência que eu tenho aí com a UX Academy, da galera que procura os cursos, né? Chutando baixo aí, 60% dos alunos são pessoas que não trabalham com UX e nem vão trabalhar com UX. São pessoas que precisam aprender UX porque eles estão em alguma área relacionada, tipo, por exemplo, o cara é desenvolvedor, o cara é designer freelancer, o cara tem uma empresa, uma startup, ele precisa entender disso aí, nem que seja para ele saber como contratar um cara. Exatamente. Então ele aprende isso aí para ele poder gerenciar isso de alguma forma e a hora que ele precisar falar com alguém de igual para igual, ele vai conseguir falar de igual para igual, porque ele entende do negócio minimamente para saber se aquilo faz sentido ou não, né? Exatamente. Ou se ele quiser abrir uma empresa, entendeu? E outra, no nosso caso, para quem trabalha com internet, tem um outro agravante que é a volatilidade do mercado. Perfeitamente, muito obrigado. Que é, assim, que eu lembro que quando a gente começou, lembra que quando a gente estava lá na mídia digital, tinha galera especializada em Flash, né? E a galera especializada em SEO, e assim, dessa galera que se fechou ali e falou assim, não, eu sou o cara do Flash, essa galera dançou, né? Ou eu sou o cara do SEO, e eu só trabalho com SEO, e não, estratégia de conteúdo é muito frescura, eu sou o cara do SEO, essa galera que era muito fechada em alguns âmbitos, eles dançaram todos, porque os que não dançaram foram os que souberam se adaptar, né? Souberam observar o mercado e falar assim, não, a minha função, ela é um pouco mais abrangente do que o meio ou do que a ferramenta que eu uso, entendeu? E assim, isso acontece em todos os mercados, cara. É a mesma coisa, assim, a nossa função, como designer de experiência do usuário ou designer de interação,
a nossa função, ela vai muito acima do que desenhar tela. Assim como, sei lá, a função do jornalista vai muito além do que escrever textos, entendeu? A função do cara é mais abrangente, a função do cara é repassar informação, é distribuir informação. A nossa função é projetar a experiência. Se ela vai acontecer numa tela, se ela vai acontecer sem tela. Você viu o Google Hands-Free que o pessoal está começando a divulgar? Vi, legal então, pra caramba. Aquilo é um trabalho de design de interação sensacional que não tem tela, entendeu? Então o cara tem que se desapegar do meio ou da ferramenta que ele usa, ou da linguagem que ele usa, né? Legal, deixa eu ver se acabou a história. É verdade, não acabou a história. E aí... Vai lá. E aí eu trabalhei na Gazeta do Povo, fiquei 2 anos e pouco lá, passei por outro processo de redesenho, outro processo de implementação de novo publisher, outro processo de migração de conteúdo, outro processo de reestruturação da estratégia de conteúdo. E daí, enquanto eu estava lá na Gazeta do Povo, o pessoal da Globo.com me chamou aqui, isso no começo do ano passado, e agora a gente veio parar aqui. Nessa tua trajetória aí dessas várias empresas e tudo mais, eu imagino que você deve ter passado várias vezes por um caso que é muito comum e que eu vejo muita gente me perguntando sobre assuntos também. O cara quer implementar UX lá dentro, o cara é o defensor disso lá dentro, às vezes está em alguma outra área, por exemplo, o cara é desenvolvedor e se interessa por UX, quer implementar isso dentro da empresa, só que a empresa ainda vê isso como, isso é legal, muito bonito, mas eu não tenho nem tempo nem dinheiro para isso, que é a famosa resistência a uma coisa nova ali, né? Em que momento você passou por isso, se passou, e como que você lidou com tudo isso aí? Cara, eu passei por isso mais fortemente no começo da minha carreira, mas de alguma maneira eu tive algum amparo porque tinha mais gente me ajudando a entrar nessa, né? Nunca fui o cara sozinho dentro da empresa que tenta evangelizar o X. Mas, por incrível que pareça, eu acabei repassando por isso quando eu entrei na Gazeta, o jornal onde eu trabalhava lá, que a cultura estava bem crua ainda. Ali foi a maior parte da responsabilidade de evangelizar o processo de UX isoladamente foi praticamente minha. Tem até um livro que eu gosto pra caramba, eu acho que é até meio subestimado, vale a pena o pessoal dar uma olhada, que é aquele UX Undercover Design. Sei. E eu acredito muito na teoria daquele cara, que é o seguinte, cara, você quer convencer os outros, então faça um trabalho de guerrilha. Se você não tiver esse acesso, se você não tiver essa autorização, inclusive tem uma frase no livro que ele fala que é melhor você pedir perdão do que permissão, e ela sempre funcionou muito bem, assim, sabe? E aí, isso, de alguma maneira, é uma forma de você provar que esse tipo de raciocínio tem valor. Então, lógico, né? Às vezes realmente não dá tempo, não tem recurso para fazer e tudo mais, mas às vezes você consegue fazer muito mais diferença fazendo alguma coisa, não por baixo dos panos, né? Não é nada ilegal e nada criminoso, mas não custa nada se você tem zero de processo de UX na tua empresa, você aplicar alguma das técnicas por conta própria. Faz entrevista, faz pesquisa, faz teste de usabilidade. E a primeira reunião que você... A pesquisa é o que mais pega aí, sabia? Porque eu vejo, assim, até por experiência nos cursos aqui da UX Academy e nas aulas que eu dou na FIAP também, existe um certo preconceito, não no sentido ruim da palavra, mas de achar que pesquisa é um negócio extremamente demorado, extremamente caro de ser feito e que só um extremo especialista consegue fazer. E aí, o que eu tenho feito e que tem sido super legal, assim, cara? No meio da aula, eu pego e falo assim, beleza, a gente tem uma ideia de um aplicativo, todo mundo tem uma ideia de um aplicativo, né? Beleza, vamos fazer esse aplicativo? Vamos. Quem que é o público desse cara? A gente lista mais ou menos quem é o público aqui. Fala assim, alguém conhece alguém desse perfil? Eu conheço uma prima minha. Liga pra ela aí agora que eu vou conversar com ela. E faço 15 minutos de conversa com essa pessoa, cara. E aí eu falo assim, tá vendo? Aí começo a anotar tudo que tirei da conversa. Isso é pesquisa. 15 minutos de conversa, você tira tanta coisa, cara.
E aí, se você for falar com 4 pessoas, você perdeu quanto tempo, cara? Nada. Isso. É a grande lição do Steve Krug, né, cara? Testar com um é melhor do que testar com nenhum. E isso funciona, na prática funciona. Porque o problema é que se o pessoal aí que começou a participar de evento, ou que acompanha fórum na internet, que acompanha lista de discussão, talvez esteja começando a perceber que tem um pessoal também que tem uma postura um tanto quanto um mimimi, sabe? De, minha empresa não investe em X. Uhum. Tá, beleza. Realmente, acontece. Tem empresa que não investe mesmo. Mas também você não vai esperar que o cara vai montar um laboratório, vai te dar um mês para você ficar conversando com as pessoas na rua, e vai te dar um caminhão de post-it para você ficar pendurando na parede, entendeu? Acho que se você está numa situação dessa, é muito mais importante você mostrar que aquilo funciona do que você convencer ou insistir puramente, entendeu? E outra, tipo, assim, tem pessoal que já passou por isso e sabe que na prática nada se compara a um argumento bem fundamentado. Você vai descobrir como isso funciona quando você estiver numa reunião e o sujeito vai te perguntar assim, mas por que você fez assim e não fez assado? Você falou assim, porque a gente testou e funcionou. Entendeu? Isso aí não o cara tem testou? discussão, né? Exatamente. Então, contra fato não tem argumento. Geralmente, é porque daí, se você tiver problema com esse tipo de coisa, é porque daí o problema não é com um X, o problema é de pessoas, entendeu? Inclusive o Jared Spool montou uma palestra recente que ele fala exatamente isso. Ele fala que hoje em dia tem muita empresa que não investe em X porque é um problema estratégico, entendeu? É uma falha estratégica que os caras estão tendo. Então, em última instância, é evidente que você tem que analisar se aquela empresa está fazendo bem para você ou não como profissional, de acordo com onde você quer chegar. É verdade. Eu não lembro se foi o Jared Spool mesmo, ou se foi o Norman, o Jesse James, não lembro quem que foi um desses grandes autores aí, que ele escreveu um texto uns tempos atrás falando que ele nunca convenceu ninguém de que o UX é importante. Exatamente. Ele falava que um monte de gente chegava para ele e falou assim, não, me ajuda a convencer na minha empresa de que a gente precisa investir em UX, vamos lá, tal. Aí ele sempre ia e tudo mais, e ele falou, em anos e anos e anos de carreira, eu nunca consegui convencer ninguém de que o UX é importante. Por quê? Porque não é na palestra que você convence, cara. É fazendo, acho que dessa forma mostrando. que você tá falando aí. Mostrando trabalho. E às vezes a natureza cuida também, né, cara? E aí a gente tem que aproveitar esses fatos. Eu lembro quando a gente trabalhava na casa, uma vez, a gente tinha um problema lá que a gente tinha equipes muito, muito distintas. Então, até a gente aprimorar o processo, a gente tinha uma linha de desenvolvimento em cada cidade. E aí eu lembro que uma vez o pessoal na pressa ali acabou entregando um trabalho, botou no ar e não deu certo. Ele teve alguns problemas, assim, eu não lembro certinho quais eram os indicadores de performance e tal, mas botou no ar, o pessoal estava tendo dificuldade para interagir e tudo mais. E aí acabou que sobrou o trabalho para a gente lá, e eu lembro na época uma menina da nossa equipe lá já tinha um projeto feitinho, pensadinho e tal, botou no ar e funcionou. aí você fala assim, olha, aí você começa a criar um histórico, entendeu? Você começa a criar uma jurisprudência de caso. E aí, esse é um dos fatos, inclusive, que eu admiro muito o trabalho do velho Jacozão. Vou colocar legenda aqui na velho Jacozão, Jacob Nielsen, tá? Isso, Jacob Nielsen, para quem não é íntimo. Que tudo que ele propõe, todas as regras que ele estipula, desde os livros mais antigos deles até hoje, elas são absurdamente experimentais, cara. Tudo que aquele homem fala, ele já testou 1 milhão de vezes com um monte de gente. Lógico. No mínimo em 18 países diferentes, né? No mínimo em 15 países diferentes. E aí é lógico que o mercado muda, a cabeça das pessoas muda, a tecnologia muda, e aquilo que ele falou não vai ficar escrito em pedra e você vai ter que seguir pro resto da vida. Mas se você testou e funcionou, é muito melhor do que você dizer que vai funcionar, entendeu? Uhum. E tem uma outra coisa também, falando ainda do lance de convencer a empresa a fazer isso, fazer aquilo. Uma tática que eu já vi funcionar muito, e eu tenho certeza que todas as empresas que começaram a investir em UX começaram por isso, a água bater na bunda. O famoso conversei pelo medo.
Então, assim, ok, você não está fazendo agora, muito provavelmente tem um concorrente seu que vai começar a fazer, e aí ele vai começar a ganhar teu mercado, e aí a empresa se mexe para fazer aquilo funcionar. Eu tenho certeza absoluta que nenhuma empresa começou a investir em UX porque queria salvar o mundo. Porque falar, nossa, como eu adoro o usuário, vou tratar ele bem. Não estou falando que não pensem assim, mas o estímulo para começar é sempre um estímulo, um empurrão, né? Tem alguém fazendo ali, se eu não me adiantar e não fizer, eu vou perder mercado, vou perder dinheiro e por aí vai. E às vezes o pessoal percebe isso tarde demais, né, cara? E tarde demais e de um jeito brusco, porque de repente sai um player novo no mercado, o povo gosta pra caramba, vai todo mundo pra lá. E aí você começa só a tomar pau na sua empresa de feedback de usuário, só comentário negativo, vai fazer pesquisa, o povo não gosta, e a concorrência já tá andando, entendeu? Eu lembro uma vez, a gente fez um teste, na época do projeto do Globo, a gente fez um teste de usabilidade com os caras, e foi engraçado pra caramba, porque num dos dias eu consegui convencer o board executivo do Globo a participar do teste. Então tinha, na sala de observação, tinha diretor de redação, diretor executivo, sei lá, umas 5, 6 pessoas, assim, de altíssimo calibre, que mandavam, que assinavam o cheque mesmo, a galera que andava com a mala preta, sentadinho lá, observando o teste acontecer. E, cara, foi um dos momentos gloriosos, assim, porque o teste com o usuário, geralmente, ele é um choque com a realidade. Você percebe no olhar o designer que já passou por essa prova do que o cara que não passou. E aí, nesse momento específico, a gente começou a fazer o teste com a galera e a galera começou a detonar o site. Esse site é uma merda, mas quem foi o imbecil que pensou nisso, falando palavrão e não sei o quê? E toda a galera que era responsável por aquilo estava acompanhando, entendeu? Eles estavam sendo xingados ali sem poder falar nada. E isso é bom, cara, isso é bom. E isso, sobretudo, é melhor quando acontece com você. Quando o teu produto que você projetou, que você acha que essas teorias maravilhosas estão funcionando perfeitamente, e você bota aquilo na mão do usuário e o usuário te dá um tapa na cara e fala, cara, não tá bom. Senta lá e faz de novo, porque não tá bom. E o cara não falou isso de uma presunção acadêmica e teórica, nada. Não. Você fez e não deu certo. E não tem o que discutir, entendeu? O usuário não tem culpa de nada. Essa é a grande mensagem do velho Norman, né, cara? E a primeira vez que o usuário olha para você e fala, teu produto tá um cocô, você não tem o que discutir com ele, entendeu? Você fala, tá bom, vou melhorar. E aí você melhora como designer. E falando então, hoje outro caso que surge bastante aí de dúvida do público aqui que vai assistir esse nosso papo, é um pessoal que quer migrar de área. Tem muita gente aí que está nessas áreas correlatas aí, está trabalhando como desenvolvedor, está trabalhando como designer de interface, redator, gerente de projeto, enfim, N funções diferentes aí. Essa galera está, de alguma forma, vendo valor em UX, gostando de UX e querem migrar para a área de UX. Então, a pergunta para você é bem capciosa, até assim, se você fosse começar hoje a trabalhar com UX, como que você faria? Por onde você começaria? Cara, eu acho que tem uma base boa que é imprescindível, mas é você sentar e pegar os melhores livros da área e meter a cara e primeiro entender do que você está falando. É uma formação básica, sabe? Eu acho que essa formação básica não inventaram um jeito melhor de dar ela ainda do que livro. Porque é onde os caras conseguem abordar o assunto com mais detalhe, com mais cuidado, com mais completude. E se você sentar hoje, 2016, e pegar o livro do Urso Polar, você vai entender o que é arquitetura de informação. Um livro que foi escrito há 300 anos atrás, entendeu? Se você sentar hoje e ler o livro do Donald Norman, principalmente o Design de Dia a Dia, que foi escrito há 30 anos atrás, você vai entender o que faz um designer de interação. Eu acho que essa base não inventaram um jeito melhor de criar essa base. E eu acho importante você primeiro ter essa base, inclusive para depois, inclusive, você começar
a fundamentar suas decisões com base nesse conceito de arquitetura de informação ou de UX, entendeu? Porque às vezes o cara vai lá, lê alguma coisa superficial e fala assim, eu vou fazer um teste de usabilidade porque eu li um post aqui ensinando como faz. Mas o primeiro questionamento que esse cara receber, ele vai gaguejar e vai acabar pisando no próprio pé, entendeu? Ele vai acabar não sabendo fundamentar e aí ele vai queimar um cartucho, ele vai queimar na largada ali, porque nas oportunidades que ele tiver de mostrar que o trabalho dele funciona e explicar que aquilo é legal, ele não vai ter insumo suficiente para isso. Então eu acho legal começar com uma formação básica, clássica, tradicional, de sentar e ler bastante sobre o assunto e ler os melhores caras. Tem muita lista na internet aí de gente recomendando livro, para quem está começando de verdade, né? Se eu fosse indicar, cara, na boa, pode me chamar de careta, pode me chamar de tradicionalista, mas para mim é livro do Urso Polar e os livros do Donald Norman e a ideia geral dos livros do Jacozão. E o Não Me Faça Pensar também, você tem que colocar nessa lista aí. E o Não Me Faça Pensar, que pode ser o primeiro de todos. Eu sempre recomendo ele primeiro, cara. É o mais fácil de ler e o mais generalista, né? Começa por ali. E segundo, cara, de alguma maneira, na medida do possível, o quanto você conseguir, conhecer os caras. Ver o pessoal que está fazendo isso, olhar no olho deles e mostrar quem você e tentar trocar experiência com esses caras. Então vai bastante em evento, vai em UX Book Club, vai, sei lá, visita as empresas que tenham na sua região, se puder, mas tenta trocar ideia bastante com o pessoal, porque tem muita coisa do dia a dia ali que você só pega no trato pessoal, sabe? Eu acho que é importante também. Agora, dentro da empresa, se você, por exemplo, eu quero abrir uma área de UX dentro da empresa, eu quero mudar para a área de UX dentro da empresa, eu acho que independente de onde você estiver, independente da função que você ocupa, seja de gerente, seja de designer, seja de desenvolvedor, Scrum Master, sei lá o que você faz na tua empresa, eu acho que primeiro você poderia começar com uma mentalidade de UX, de experiência do usuário. Aqui na Globo.com, foi um dos lugares que eu percebi a maior diferença em relação a outros lugares onde eu trabalhei, de que o X aqui não é uma parte do processo, é uma responsabilidade assumida por, não vou dizer todos, mas por praticamente todos. Então, eu nunca tinha visto na minha vida desenvolvedor falar coisas do tipo assim, putz, cara, mas os usuários não vão entender esse tipo de coisa, né? Pô, vamos melhorar porque, sabe? Então, se você seja como desenvolvedor, como Scrum Master, começar a mandar umas coisas do tipo, pô, precisamos testar, precisamos descobrir o que vai ser melhor, o que não vai ser, vamos fazer um AB. E esse tipo de atitude independe da função que o cara ocupa. O cara pode ser o dono da empresa e pode agir dessa maneira. E acho que essa mentalidade de UX, e naturalmente, que nem a gente falou no começo, se você demonstrando seu interesse, começando a agir dessa maneira, eu acho que naturalmente isso vai acabar se formalizando, trabalhando especificamente com isso, sabe? Mas você setar a mentalidade antes de tomar uma atitude administrativa ou mudar teu currículo no LinkedIn, eu acho mais importante. Uma grande diferença que faz quando você começa a pensar dessa maneira é que focam no seu talento ou na sua capacidade de entregar, principalmente para os designers, vamos falar aqui agora, né? Quando você começa a ter essa mentalidade, o foco sai um pouco de como eu faço um bom layout ou uma boa arte ou uma coisa do tipo, e o foco ele acaba se direcionando um pouquinho mais de como é que você consegue tirar o melhor dos outros. Você fica mais preocupado em testar, você fica mais preocupado em pegar a opinião dos outros, você fica mais preocupado em iterar, fazer várias vezes a mesma coisa para tentar uma solução diferente. E isso não é, esse tipo de mentalidade, além de forçar você a tirar o melhor de você mesmo, vai acabar te ajudando a tirar o melhor dos outros, inclusive do usuário, né? Começando a ter esse tipo de atitude já é um bom caminho para tentar migrar de área. Legal, cara, sensacional. E aí, para a gente fechar o nosso papo aqui, vou copiar um desafio que um amigo meu, Léo Cuba, sempre passa para as pessoas que ele entrevista também,
que é o seguinte: o que você falaria para uma pessoa fazer, a pessoa que está assistindo a gente aqui agora, o que ela pode fazer no prazo de uma semana que vai fazer ela sair do lugar comum aí e fazer alguma coisa mudar na vida ou na carreira dela de uma forma mais rápida, assim? Testar pra caramba. Testar com pessoas. Cara, mostra pras pessoas, grava. Se tem uma coisa que talvez o pessoal que está começando não saiba, vocês não sabem o impacto que é um vídeo de teste de usabilidade. Você abre o mar vermelho com um vídeo de teste de usabilidade. Porque todo o ceticismo que tem de não, mas eu acho que vai funcionar, eu acho que não vai funcionar, você bota um vídeo do usuário mexendo com o teu produto e você consegue com muito mais eficiência mudar a mentalidade das pessoas. Então, se eu tivesse uma dica para que as pessoas façam no seu dia a dia, para tentar convencer ou persuadir e mudar alguma coisa, é testar. Testa com um protótipo vagabundo que você pode fazer no Axure, testa com papel, testa com... E outra, você não precisa terminar o seu produto para você testar. Você pode testar uma ideia. Você pode rabiscar um negócio e mostrar para a pessoa do lado e perguntar, cara, o que você entende disso? O que você entendeu? Isso é um teste. Isso é um teste e ele é extremamente eficiente, cara. Muito eficiente porque você aliena a responsabilidade da decisão da tua opinião ou da tua formação profissional e você tem a prova real do que funciona e do que não funciona. Um teste vai melhorar muita coisa e vai fazer as coisas andarem muito mais rápido do que um monte de opinião, um monte de teoria. Legal, cara. Show de bola. Cara, acho que é isso. Valeu de verdade pelo papo. Legal pra caramba. Falamos bastante até. O papo vai fluindo. É legal demais isso aí. Cara, só tenho a agradecer. Não, eu que te agradeço, cara. Eu que te agradeço. Para mim é uma honra dar uma entrevista aqui pro grande Luiz Felipe Fernandes. Essa parte eu vou cortar na edição, hein? Não, pô, para mim é muito legal, cara. Eu gosto quando a galera me pede como é que faz para começar e a galera não pode ter medo de perguntar, não pode ter medo de trocar ideia. No começo, eu lembro quando eu estava trabalhando aqui no Rio, os primeiros protótipos que eu fiz lá do site do Extra, a gente veio aqui na Globo.com e na época o Márcio Tristão, que ele era gerente de arquitetura de informação aqui, né? E, porra, cara, o cara era um dos maiores arquitetos do Brasil, um dos mais famosos, mais renomados, mais que todo mundo via como referência. E o cara me recebeu de braços abertos, cara, como se eu fosse um cara mó importante. Sentou, escutou tudo que a gente tinha para mostrar para ele, deu um monte de dica. Pô, e eu não era nada, eu era só um moleque lá, continuo não sendo, mas... mas é só para você... Só tô falando isso para que a galera não tenha medo de mandar e-mail para esses caras, de perguntar. Você tem muito a ganhar se fizer esse tipo de coisa, de entrar em contato com esses caras, meter a cara e tentar aprender alguma coisa com eles. Porra, né? Falar para o pessoal também que está assistindo aqui o vídeo, que esse vídeo aqui vai estar disponível gratuitamente, vai estar no YouTube para todo mundo ver, e vou divulgar também ele no UX Links e também para o pessoal que assina a UX Academy, beleza? Valeu, Krause, um abraço, velho, até mais. Valeu, Jimmy, valeu, cara, obrigadão, falou. Tchau, tchau.